Hora da entrevista do dia, com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a decisão do Copom e do Fed nos Estados Unidos referente aos juros, as implicações para a economia e o mercado. Eu converso com a Deodato Volpi Neto, que é sócio fundador da Eleven Financial Research. Deodato, boa noite. Oi, Denise, boa noite, prazer estar aqui de novo. Bom, então vamos às decisões, né? 1 ponto de alta da taxa Selic, que foi a 12,75% ao ano, 10ª alta da taxa básica de juros aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos também dentro do previsto, aumento de 0,5 ponto com juros básicos naquele intervalo entre 0,75% e 1%. As duas decisões eram esperadas pelo mercado financeiro. Agora vamos aos recados que nós tivemos aí dos comitês. Aqui no Brasil se fala agora num aumento com menor magnitude na próxima reunião. Como é que você vê essa sinalização? Denise, em primeiro lugar, os comunicados do Banco Central vêm melhorando, na minha opinião, ao longo das últimas reuniões. Esse foi um bom comunicado. Acho que a maneira como o diagnóstico está apresentado dá um pouco mais de clareza. Ele retirou aquilo que a gente não gostava definitivamente, que era a história do cenário alternativo. Então, ele mostra uma leitura ainda da característica das pressões inflacionárias. A gente vê uma atividade, o próprio Fox traz isso, mas a gente vê sinais de que a atividade pode surpreender positivamente. Na nossa leitura, né, o que o Banco Central falou é que ele vai reduzir a magnitude na próxima, ou seja, sinalizando muito provavelmente uma alta de 50 bases na próxima reunião, o que levaria a taxa Selic para 13,25. A gente continua projetando uma taxa Selic de 13,75 no final do ano, exatamente por essa combinação que eu disse há pouco, que é uma atividade mais forte, né? Mesmo com um juro tão elevado quanto esses 12,75 ou como os próprios 13,25 que tendem a vir à frente, a gente acha que pode ter que segurar um pouquinho mais, que isso não deixa de ser um pouco de derivada do excesso do período de baixa do ano passado, né? A gente vai, infelizmente, pagar a conta não só na magnitude da elevação dos juros, mas muito provavelmente, pior ainda, no período que vai ter que se manter o juro assim. Na verdade, o Banco Central foi deixando a taxa permanecer num patamar muito baixo, mesmo quando já havia sinais de uma certa pressão inflacionária e de retomada da atividade econômica. Depois deu uma freada, mas veio uma recuperação forte pós o pior momento da pandemia, não é? Então, desde aquela época, o Banco Central está nessa briga com a inflação. Eu dividi aqui com você em outras participações. Você sabe, você conhece bem a nossa visão em relação ao pragmatismo que a gente prega do lado da política monetária. Acho que cometemos excessos não só no ciclo de baixa de juro, como no sequenciamento das vezes em que a gente passou em negação, né? Uma parte grande do mercado e o próprio Banco Central chamando a inflação de transitória. A gente viu primeiro nos IGPs, né? Com o GPM indo para a estratosfera, e era absolutamente visível que isso ia acontecer, ou seja, isso ia chegar nos índices de preço ao consumidor, e as famílias têm sentido isso, o dia a dia tem demonstrado o estrago, a destruição de valor efetivo, que é um processo inflacionário. Agora é torcer para que as coisas sigam minimamente equilibradas, para que a inflação seja um tanto mais controlada, e a gente possa ver uma retomada de atividade econômica, mesmo num ano extremamente sensível, fora tudo que acontece lá fora, né, com todo o grau de incerteza exponencial que tem lá fora, mais o ano de eleição majoritária aqui no Brasil. O Copom colocou no comunicado todas essas incertezas, né? Inclusive reconheceu que a inflação continua surpreendendo negativamente. Nós já tivemos até declarações de Roberto Campos Neto, que é presidente do BC, nesse sentido da surpresa inflacionária. E ninguém sabe ao certo se o exterior pode colaborar para uma retomada, de repente, com alta de preço de commodities, mas aí tem pressão inflacionária. Então você tem um jogo de forças influenciando muito esse cenário, né?
Eu só acho o seguinte, né? Quando uma coisa te surpreende 35 vezes em seguida, talvez o problema não seja a coisa, né? Seja a sua expectativa e a sua postura. Então, agora, é isso aí. A gente tem... eu sou o crítico conceitual dessa história de inflação global. Não tem inflação global. A gente pode ter inflações simultâneas, né? Os países, as principais economias têm dinâmicas diferentes, a relação com a sua moeda, os termos de troca, a sensibilidade daquilo que se tem e particularidades em cada uma delas. É claro que algumas coisas são mais óbvias, como influência de commodities, que mesmo assim nas principais economias influi de um jeito diferente, cadeia de suprimento, dependência da China, tudo isso reflexo de um ciclo de décadas em que o mundo passou um ciclo altamente desinflacionário, não só pelos estímulos fiscais e monetários combinados, como desde o começo da globalização, em que as principais economias do mundo passaram a produzir aquilo que faziam melhor com menor custo. Então, a combinação de alta eficiência e estrutura de produção, né, cadeia de suprimento global muito eficiente, com custo de capital, ou seja, taxas de juros excessivamente baixas, levaram a um período sem qualquer tipo de pressão inflacionária, e hoje a gente vive um grande presta-atenção do mundo aí, que vem sendo refletido nas principais economias. E nós tivemos a decisão do Federal Reserve relacionada exatamente a esse contexto de pressões inflacionárias. Lá eles promoveram o maior aumento dos juros em 22 anos para combater uma inflação que chegou ao maior patamar em 40 anos. Então é uma situação atípica também para os Estados Unidos. Agora, o presidente lá do Fed acabou dando até uma certa tranquilidade para o mercado ao falar que eles não estão pensando numa dosagem ainda maior de 0,75 de aumento dos juros, né? Quando veio a decisão, né, até o mercado deu uma pequena estressada, e daí é sempre lá importante ouvir o que ele fala, e o Powell trouxe, acho que o principal fator foi efetivamente a retirada da perspectiva de elevações de 0,75, ou seja, tem tem uma cadência já determinada aí, em um ritmo que está efetivamente já implícito nos preços dos ativos. O mercado reagiu muito bem a isso, como eu sei que você já me ouviu dizer isso umas 4.000 vezes aqui, mas eu costumo dizer que o mercado não tem medo de crise, o mercado tem medo do escuro, né? Então, quando há algum tipo de visibilidade, quando a regra do tightening, né, do processo de enxugamento do balanço do Fed, também tem uma cadência, está apontada, que que o mercado entende que tem capacidade de ser absorvida, isso efetivamente faz com que se respire e entenda o seguinte, né? Qualquer tipo de crise ou qualquer tipo de taxa tem preço, isso significa que tem uma determinada dinâmica derivada disso. O escuro que não é bem aceito, e hoje foi um dia que a tal da super quarta deu uma boa clareada para os mercados em geral, tanto pela decisão do Fed. A gente tem visto um movimento muito instável do mercado aqui no Brasil, com o dólar despencando, depois subindo com muita força. Nós tivemos o balanço do mês de abril mostrando uma desaceleração no fluxo de investimento externo. Qual é a tua expectativa em relação ao comportamento do mercado? Tem alguma racionalidade nessa movimentação mais brusca? É uma mudança estrutural, né? O nível de juro efetivo que a gente vem acompanhando é uma mudança estrutural. A gente viu com tantos dezenas de trilhões de dólares lá fora, por exemplo, alocado em juro negativo, as decisões de alocação de recurso eram tomadas com um determinado cenário. O custo de oportunidade era um. Hoje, quando as taxas de juros, as taxas livres de risco, né, ou os soberanos já apontam para níveis tão altos, é aquilo que a gente chama que a preocupação que o investimento seja transitoriamente pelo menos reduzido, é porque como a remuneração sobre o capital livre de risco sobe muito, o investidor começa a ser pago para esperar. Né? E quando isso acontece, e você soma incertezas como a própria perspectiva de lockdowns na China, problemas de cadeia de suprimento global, a questão ucraniana, a eleição americana, que pouca gente está falando, mas é uma eleição super importante, porque
as midterm elections definem tanto o controle da Câmara quanto do Senado americano e digamos que não tem sido muito simples a vida do presidente Joe Biden, e aqui eleições majoritárias. Então, assim, esperar muita racionalidade frente a um quadro de tamanha incerteza e com essa quantidade de fatores exógenos, eu acho bastante prematuro. A gente vai ver, vai ter que lutar bastante para encontrar previsibilidade nesse próximo ciclo. É isso, ouvimos o Adeodato Volpi Neto, que é sócio fundador da Eleven Financial. Adeodato, muito obrigado, uma boa noite. Obrigado a vocês, um abraço. Com vocês.